Vamos lá, turminha? Vamos para a nossa aula, então, de Ciências Sociais? Então, vamos começar a nossa aula, hein? O girino é o peixinho do sapo. O silêncio é o começo do papo. O bigode é a antena do gato. O cavalo é pasto do carrapato. O cabrito é o cordeiro da cabra. O pescoço é a barriga da cobra. O leitão é um pouquinho mais novo. A galinha é um pouquinho do ovo. O trinho é um bezerro da égua. A batalha é o começo da trégua. O papagaio é um dragão minha altura. Bactérias no meio é Animais e gente, pessoas. Quando a gente tá O que tem de diferente? Tem ou não tem? Ele não pensa igual a gente pensa. Tem alguns animais, Aranha a gente solta fala pelo- com palavras, que o outro Aranha- entende. Agora tem Mas alguns o bichos céu que eu é falo, Aranha solta teia de aranha. a gente Nós não solta. Não, gente podia ter soltado, a gente voava. A gente tem cultura, eles não têm. Só o herói. Ah, a gente tem cultura. E o que é cultura? Brincar é um tipo de... O jeito da gente brincar aqui é um jeito. É um jeito cultural. A gente pode brincar de outro jeito, tá? Tipo, amassar alguma coisa assim, ó. Pegar alguma coisa, pode... Quando você fala em amassar alguma coisa, seria fazer o quê? Tipo, for fazer alguma coisa com barra, aí pega, amassa assim, aí faz do jeito, da forma que você quer. Coisas que é útil pra gente com barra. Eu posso fazer uma xícara, não beber café. Ah, então você deu significado para essa xícara? Ela virou um símbolo e tem um significado? Sim. E a gente vai ver umas imagens agora de algumas culturas diferentes da nossa. Reca! Cruz! É o O que é isso, gente? tipo de colar que ela gosta de usar. Colar no pescoço. Credo, aqui não dá nem o dobro. E como que pode ser? Isso aqui agora. E é em chinês. Não? Chinês? Não, já Francês? Árabe. 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 Mas o que é isso? É tipo o jeito que eles escrevem. A gente A cultura escreve dele, um só que a tipo cultura dele é diferente da gente. É tipo... De um jeito ele escreve de outro. Tipo, Eles, cada lá pessoa eles de um entendem jeito. o que ele está escrevendo e aqui se eles vierem, eles não vão entender. Aqui também é um I. É um I? O outro é um L e o outro é Não, um vai J. que é um J. Não, aquele dali é um I, aquele lá é um J, aquele outro é um J. Tá escrito ali Aqui é um Brasil, B. gente. Não tem o quê? Tá escrito Brasil. E agora? Que é isso? É o tipo das roupas. É o tipo das roupas que eles gostam de usar. Quando tá calor, quando tá frio. Tô parecendo um ninja. índios. Eu já vi. Nossa, tia, o brinco dele parece um pincel. Parece mesmo? Parece uma taxa. De lá parece mais ainda, não parece? Aham, parece que é um pincel. Ele tá vestido? Ele tá vestido? Não, ele tá pintado. E pintura não é um tipo Que de pa- vestimento. Mas tem uns que põe umas Parece É, depende da cultura tem dele. uns Porque que quando a põe- gente fala de índio, a gente tá falando de vários Parece grupos coisa ali. Eu li um livro. A pessoa tá em nada. Onde que a Tainá tá? Parancé. O que é o Porancé? Uma vivência indígena que a gente costuma fazer para a gente aprofundar nossa experiência na nossa própria cultura. Isso Fala, aí. Paulo. Paulo já falou. Fala alto, Paulo. Bumbá. O que é o boi bumbá, Paulo? É dois tipos. É uma vivência do Maranhão. Só tem no Maranhão, Paulo? Não.
Não, tipo aqui na vila tem um boi, mas não é desse jeito. Lá, tem dois tipos. Tem o boi branco e o boi preto. É tipo na festa junina. É, tem gente que começa a chorar. Olha, jogo do ouro. Isso aí, se chama Ouriço. Tipo, se for aqui também não joga. Lá. Nós jogamos. Aqui na vila a gente também tem. Afoxé no tambores. Afoxé. Mas isso aí não é o nosso tipo de afoxé. É diferente do jeito dele. O nosso afoxé se chama Ayodeli. Muitas das vezes que a gente olha para uma cultura diferente da cultura nossa, assim, ó. E o que a gente tem que tomar cuidado é para esse olhar nosso não se tornar nem preconceituoso, nem desrespeitoso. Tem várias culturas, mas só que cada cultura é diferente das outras. Tá, e o que é cultura? É o jeito deles, das pessoas de ser. Eu posso gostar de uma cor e ela pode gostar também, mas nós não vamos ser iguais. Você acha que a cultura a gente aprende ao longo da nossa vida ou a gente já nasce com ela no nosso corpo? Já nasce assim, pronto para ser aquilo que a gente vai produzir de cultural? Eu acho que a gente já nasce com ela. Eu acho que a gente vai acostumando com ela. A gente vai acostumando da cultura, mas da onde que a gente vive? Você acha que você nasceu para fazer capoeira? Já nasceu com capoeira no seu sangue? Já, Por quê? porque meu pai era mestre de capoeira. Se sua mãe, quando você fosse novinha, tivesse levado você lá pro Japão, nunca Aí tivesse não. visto a capoeira, você ia saber jogar capoeira? Não. Pra gente discutir tudo isso aqui, pra conversar sobre cultura, o que a gente precisou de usar? A memória. Precisou, mas a gente colocou pra fora tudo que a gente estava pensando na cabeça, de que forma? Falando, a gente se comunicou. Gente, a comunicação é muito importante para a gente poder produzir cultura. Ela é um articulador muito importante. Através da comunicação, a gente faz cultura. E é outra coisa. A cultura que a gente faz parte, que é a nossa cultura, ajuda a definir a gente, ajuda a dar pra gente uma identidade. Por isso que é muito importante quando a gente está trabalhando aqui culturas indígenas, africanas, é resgatar a nossa identidade de povo brasileiro. Lápis, caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bala, Lúcia, merenda, craião, Banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Giz, metiolate, band-aid, sabão. Tênis, cadarço, almofada, colchão. Quebra-cabeça, boneca, peteca. Botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, pião, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola,
esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Pelúcia, serena, traiô, banho de mar, pulação, tombou, tanque de areia, quinoa, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. 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 E aí, o que vocês acharam disso? O que vocês acham que eu trouxe esse vídeo aqui para vocês? Interessante, né? Eu adoro ver tanta coisa assim diferente. Trouxe esse vídeo para vocês, porque aqui na nossa primeira aula de Ciências Sociais no Grupo 4, nós vamos falar sobre pluralidade cultural. Já ouviram falar sobre esse termo? Olha só, na página 278 está mostrando um pouquinho. Ó. Nós vamos falar da diversidade cultural no Brasil. Então, você já parou para pensar, antes de ter visto esse vídeo, porque agora que você viu esse vídeo, você conseguiu ter uma noção. Mas você já parou para pensar qual que é o significado da palavra cultura? E aí? A palavra cultura ela tem vários significados, né? Vocês viram lá que nós acabamos de assistir? A cultura ela está associada ao costume, à vivência dos povos, aos seus hábitos, às suas crenças, né? Aquilo que eles acreditam, às suas vestimentas, do jeito que eles se vestem. Está associada à religião, à arte, os valores morais, os mitos, né? Tudo aquilo que influencia o nosso modo de viver, o nosso modo de sentir, nós chamamos de cultura. Vocês viram lá no vídeo que interessante quando as crianças começaram a ver várias fotos, né, de vários tipos de cultura. Acharam engraçados, outros ficaram um pouco assustados, tipo, nossa, achando estranho, né? Mas na verdade, de repente o que é estranho para a gente, para o outro é totalmente natural. Isso tem muito a ver com a cultura. É o modo que aquela pessoa, né, o modo que aquela comunidade, aquele povo vive. E a gente tem sempre que ter um olhar de respeito, um olhar, né, com carinho, nunca achar que o jeito que a gente vive, que a nossa cultura que está correta e a do outro está errada. A gente tem sempre que respeitar o modo de vida do outro. E aí, o que acontece? Nós temos aqui na página 278 o termo diversidade cultural. Sabe o que é isso, diversidade cultural? São diferentes costumes, né, nas várias sociedades. Às vezes, dentro de uma sociedade, pode ter vários tipos de cultura. E é o que acontece aqui no nosso Brasil. O Brasil, que é o nosso país, ele é um país com uma grande diversidade cultural. Ou seja, existem vários tipos de cultura, né? E essa diversidade cultural, ela é muito forte, é uma característica muito marcante no nosso país. Tá vendo lá naquele videozinho, quando nós começamos a assistir, quantas fotos, quantas danças, quantas coisas diferentes foram mostradas? Tudo isso está dentro do nosso país. Existem muitos tipos de cultura, né, no nosso amado Brasil. E aí, gente, eu estou já explicando, mas precisa fazer a leitura da teoria, tá? Nós vamos para 279, faça a leitura da teoria e a gente volta aqui para a explicação. O que acontece, né? Nós estamos falando lá sobre a nossa cultura, né? A diversidade cultural aqui no nosso país. Então, antes da chegada, né, dos portugueses aqui no nosso Brasil, nós já tínhamos os povos que viviam aqui. Quem era que já vivia aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses? Eram os índios, né?
Os índios já viviam aqui na nossa terra, já tinha sua cultura, já tinha os seus hábitos. E aí, após o ano de 1500, os portugueses chegaram aqui na nossa terra. E eles começaram o quê? Colonizar a nossa terra. E aí o que aconteceu? Os portugueses trouxeram um pouquinho, né, dos elementos da cultura europeia. Então nós tínhamos aqui toda a cultura indígena. Com a chegada e a colonização dos portugueses, né, começou a receber o quê? Algumas influências da cultura lá da Europa. E aí foi passando mais o tempo, veio a colonização. E aí o que aconteceu? Trouxeram africanos, né, para a nossa terra, para escravizar. E aí também começou a ter algumas influências das culturas dos africanos no nosso país também. Bem mais tarde, também outros povos chegaram aqui no nosso Brasil. Então, aqui no nosso livro fala, vieram italianos, alemães, japoneses, todos vieram para cá. E cada povo que vem, né, cada pessoa que vem, ela traz um pouquinho da cultura dela, né? Traz um pouquinho da vivência dela e todo esse encontro, né, de culturas, esse encontro de vivência, de informação, nós chamamos da diversidade cultural brasileira. O que é isso, diversidade cultural brasileira? São várias culturas que existem dentro do nosso Brasil. Nós temos a foto aqui, ó, de um povo indígena, né? Bororô, que vive na Aldeia das Garças, no município General Carneiro, no Mato Grosso. Os índios, vocês viram o que foi falado lá? Às vezes pensa assim, é índia, a mesma cultura. Não, cada tribo indígena tem a sua cultura. Uma é diferente da outra, cada um tem a sua característica. Aqui também tem uma foto, né, da alimentação brasileira, que também tem uma influência na diversidade cultural, que é o acarajé. Vocês lembram que a gente, né, que estudou no primeiro ano passado, o segundo ano passado, vai lembrar que o acarajé, ele é um alimento que tem origem africana, ele veio lá da África, e hoje ele é tão famoso aqui no nosso Brasil. Olha aqui essa foto aqui, pessoal, olha os sushis aqui. Quem que gosta de sushi? Eu adoro, uma das minhas comidas preferidas. E os brasileiros gostam muito de comer sushi. De onde que vem aqui essa influência? Lá da cultura do Japão, né? Então vamos avançar aqui. Na 280, faça a leitura, hein? Pausa, leia, faça os grifos e vem para a nossa explicação. Nós temos toda a herança, né, cultural. Toda a herança que vem da cultura, dos povos. Essas heranças elas vão surgindo através dos costumes, através das manifestações, né? E todo o nosso Brasil, quando nós estudamos lá sobre o mapa, ele é dividido por regiões. E cada região ali brasileira, ela tem ali a sua cultura, ela tem a sua linguagem, ela tem assim a sua religião, né? Só que nós temos uma coisa que é igual para todos os povos brasileiros. Sabe o que é? É a língua oficial do Brasil, que é uma língua, né, que nós chamamos de língua portuguesa. Todos os brasileiros falam a língua portuguesa, né? Apesar dela ser uma herança ali dos portugueses, a nossa língua de origem, ela é português, que nós dizemos. Só que aí nessa língua portuguesa tem alguns vocabulários que foram incorporados através de outras linguagens, de outros povos. Então nós temos aqui, deixa eu até pegar o grifo para mostrar para vocês. Algumas palavras que nós usamos na língua portuguesa, que são exemplos da língua indígena, Tá vendo? Abacaxi, tatu, jacaré. Nós temos algumas palavras que nós falamos que têm origem africana, cafuné, mochila, bambolê. Vendo?
E aqui também fala que alguns brinquedos que as crianças brasileiras brincam também têm origem de outras culturas. Tem origem indígena, africana, né? Como a peteca, o bambolê, tem alguns brinquedos que têm origem portuguesa, e assim vai. Então, a gente é muito rico, nosso país, que a gente tem acesso a muitas culturas. Aí nós temos a 281, que fala o seguinte, ó, que aqui no Brasil nós temos cada região do Brasil, ela tem uma maneira típica de se viver, né? Então, cada região, né, o Nordeste, o Sul, cada região lá, ele tem uma maneira típica, algumas coisas que são culturais daquela região. A gente vê muito isso no folclore, né? O folclore, ele mostra muito essa questão aí das culturas, das regiões aí. Aqui no nosso livro, nós temos aqui que fala o seguinte, ó, ele traz de exemplo a região do Nordeste brasileiro, né? O que diferencia? O sotaque, todos falam a língua portuguesa, só que cada um, às vezes, tem uma maneira de falar. Vocês já observaram? Que às vezes tem gente que, né, de outro estado aí que fala diferente, uns puxam mais o S, outros puxam mais o R. Uns falam de uma maneira, a gente brinca, né, que fala que é uma maneira mais cantada, vamos dizer assim, mas a gente nunca pode tirar sarro, tem que sempre respeitar. É típico de cada região. E aqui no nosso Brasil também, o que acontece? Existem vários tipos de religiões, tá? Sabe a religião que a gente reza, acredita no Deus maior? Então, aqui no nosso Brasil, nós também temos vários tipos de religiões, né? Que estão presentes nas várias regiões aí do país, né? Traz aqui o exemplo, ó, nós temos o catolicismo, o candomblé, protestantismo, espiritismo, islamismo, umbanda, judaísmo, entre outras. E aí o brasileiro, né, ele tem ali a sua livre escolha para ele poder escolher qual a religião ele se identifica mais. Que todas elas acreditam num único Deus, que é o nosso Deus maior aí. Aí nós temos algumas fotos, ó, a lagartixa, né, que elas são conhecidas por outros nomes na região do Brasil. Então, aqui na nossa região, né, do Sudeste, aqui em São Paulo, nós conhecemos por lagartixa. De repente, em outra região aí, nós vamos ver, vai falar lagartixa, a pessoa não vai entender, porque eles chamam de outra maneira. Olha o que está falando aqui, ó. Em Belém, no Pará, por exemplo, muitos as conhecem por osgas. Tá vendo? Se a gente for lá para Belém, eles vão saber que é lagartixa, eles vão falar que é osgas, tá? Então, entra aí a questão da diversidade cultural. Cada um tem a sua maneira de viver, né, de falar, algumas coisas são diferentes e tudo mais. Então, pessoal, a nossa aula de ciências sociais para começar hoje é essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então, tchauzinho. Vai lá agora fazer as suas continhas de subtração para nós finalizarmos o nosso dia de hoje. Vai lá no vídeo, vai? Beijinho.